Bom dia. Eu começo por agradecer ao Presidente do Conselho Nacional de Educação e da Confederação Nacional da Educação e Formação e por cumprimentar todos os presentes e em particular os membros da mesa e já agora começo também por dar por felicitar e agradecer à professora Luísa Loura que tem, do meu ponto de vista, desenvolvido um trabalho que pode ser, para mim tem sido, e penso que será para o país, de uma ajuda notável na implementação de uma possibilidade efetiva da liberdade, de uma liberdade de escolha, do exercício de uma liberdade de escolha que promova, efetivamente, que não comprometa ou que melhore a eficiência nos recursos, sem comprometer a equidade, portanto, garantindo que não haja um aumento da segregação social. Eu penso que o trabalho desenvolvido pela DGEC tem sido fantástico, tem-nos ajudado imenso e, portanto, não queria deixar de começar por fazer essa nota aqui. E acho o portal muitíssimo interessante. Muito bem, eu não controlei muito bem o tempo, não tive tempo para controlar o tempo, portanto, se me alargar, eu passo logo para o fim. Eu queria fazer dois comentários prévios ao tema e depois passar um minuto a discutir os argumentos a favor e contra a liberdade de escolha, que já foram aqui amplamente discutidos esta manhã. Eu só queria, digamos, enfatizar os argumentos contra e, em particular, os riscos da estratificação que muitos associam à implementação da liberdade de escolha. E depois passar à discussão, então, do exercício da liberdade de escolha. O que é que, e em particular da relevância da informação para o exercício da liberdade de escolha. E centrar-me nestes tópicos, os que eu estudei, o saber, primeiro, se as pessoas reagem à informação, o que é que nós sabemos sobre isso, a que tipo de informação é que as pessoas reagem, também há muitos estudos empíricos sobre esta matéria. Que canais de informação são mais suscetíveis de influenciar efetivamente os alunos? Há alguns estudos empíricos também desenvolvidos sobre esta matéria e o outro sobre a quantidade de informação vou deixar. E depois concluirei. Muito bem. Então, os dois comentários prévios que eu queria fazer, o primeiro comentário é este. Há sempre liberdade de escolha. Quando a liberdade de escolha não é permitida na lei, fica restringida aos indivíduos das classes mais favorecidas e isto é assim em todo o lado e está amplamente documentado em todo o lado. Quando não há liberdade de escolha legalmente estabelecida, as pessoas que têm mais recursos deslocam-se e vão morar para as zonas onde as escolas são boas. E em educação, a economia da educação, que é a área que eu estudo, é muito fácil nós sempre identificarmos correlações. Eu dizer assim, há boas escolas e naquela zona as casas são mais caras, isto é uma correlação que é muito fácil estabelecer, todos compreendem e todos a veem. O que é difícil de compreender a economia é se é porque há boas escolas que as casas são mais caras ou se é porque as casas são caras e, portanto, habitadas por meninos ricos que as escolas são boas. São duas causalidades inversas e é muito difícil, com os dados, identificarmos o sentido da causalidade. Este problema, que nós chamamos um problema de endogeneidade, é um problema que percorre todos os estudos da economia da educação e que exige tratamento estatístico próprio, adequado, sistemático. E uma das razões pelas quais, nesta área, há tantos resultados contraditórios na literatura é porque os estudos têm qualidades diferenciadas e nem sempre acautelam estes problemas de causalidade, de variáveis omitidas e causalidade invertida que podem existir nos dados. Bom, mas há técnicas econométricas para controlar e há vários estudos que demonstram, não para o caso português, não conheço nenhum para o caso português, mas para outras realidades, que as escolas boas induzem um aumento dos preços da habitação. Ou seja, as pessoas deslocam-se para os sítios onde as escolas são boas. O outro fenómeno ocorrerá certamente também, não é esse que me preocupa agora, mas isto para dizer que as pessoas das classes mais elevadas, mesmo no sistema mais centralizado possível, onde haja uma afetação central geográfica dos alunos às escolas, onde seja
impossível abrir uma escola privada, mesmo nesse sistema há liberdade de escolha, só que nessas circunstâncias é só para alguns, para quem tem recursos para comprar casas nas zonas boas. E eu acho que este ponto é um ponto importante, porque proibir a liberdade de escolha, do meu ponto de vista, é inequitativo em si, porque restringe a possibilidade aos indivíduos das classes mais favorecidas. Esses escolhem sempre a escola, seja privada, seja pública. Este é o primeiro comentário que eu queria fazer. Claro que em Portugal, isto é só um à parte, em Portugal nós temos um mercado de habitação muito, como sabem, muito paralisado há muitos anos e, portanto, nós não nos deslocamos a casa, não mudamos de casa para o sítio onde a escola é boa, mudamos o encarregado de educação, basicamente. Mas também escolhemos a escola. Os meus filhos andaram nas escolas públicas desde o 5º ano, muito antes de eu ser Ministra da Educação, antes de eu ser Ministra da Educação, andaram sempre nas escolas públicas e eu, efetivamente, escolhi as escolas onde eles andaram. Às vezes coincidiram com as da minha zona e outras vezes não coincidiram. Mudei o encarregado de educação. Bom, o segundo comentário que eu queria fazer é este. Os sistemas públicos podem ser muitíssimo estratificados. E discutir a liberdade de educação, a liberdade de escolha de escola, como se, quando nós temos um sistema público, isso garante a igualdade e implementar a liberdade de escolha, isso promove a desigualdade, discutir esta questão nestes termos é totalmente irrealista. E eu vou usar aqui dados da MISI, dados fornecidos pela professora Luísa Loura e que foram utilizados numa tese de mestrado de uma aluna nossa, que defendeu agora, em janeiro, Ana Rita Azevedo. Sobre o que ela fez foi olhar para os alunos. Este estudo inclui todos os alunos de todas as escolas públicas do primeiro ciclo da cidade de Lisboa. Todos. Para um período de anos, mas estes dados que eu refiro aqui são os que fizeram o exame do 4º ano no ano de 2012. E os resultados são, todos nós temos a percepção de que há uma estratificação, a estratificação geográfica na cidade. Mas o nível de estratificação que os dados revelam, para mim, foi surpreendente. Por exemplo, 80% dos estudantes do 4º ano, cujos pais têm no máximo o 9º ano de escolaridade, estão em apenas 13 das 89 escolas que levaram meninos a exame do 4º ano no ano 2012. 80% estão em 13 das 89 escolas. Apenas 10 destas 89 escolas tinham mais de 30% de alunos com pais com formação superior ou mais. Universidade ou mais. E eu tenho aqui uma data de gráficos que mostram isto. Nestes gráficos, que eu vou mostrar muito rapidamente, como é que se diz? Resquinho? Cada barra. Cada barra é uma escola. O azul tem que ver com a posição da mãe. Portanto, cada 2 barras é uma escola. O azul é a situação da mãe e o encarnado é a situação do pai. E neste eixo eu meço a proporção dos meninos que verificam a característica que está no título. Portanto, aqui nesta tabela o que eu tenho é a percentagem dos estudantes por escola com pais habilitados no máximo com o 9º ano. E o que nós vemos, e isto são as 89 escolas de Lisboa, e o que nós vemos é realmente impressionante. Tenho aqui um grupo de escolas, mas é um grupo de 15 ou 20 escolas, em que há mais de 80% de crianças com pais que têm no máximo o 9º ano, e depois tenho aqui um conjunto de escolas, isto são só escolas públicas da cidade de Lisboa, em que a percentagem de crianças com pais com esses níveis de formação é muitíssimo baixa, não chega aos 10%. E eu aqui tenho o reverso, que é a distribuição dos estudantes por escolas cujos pais, dos meninos cujos pais são no mínimo licenciados. E mais uma vez tenho um padrão que tem uma característica em comum com o anterior. Há pais de todos os géneros em todas as escolas. Já no anterior eu via isso. Todas as escolas têm pais de todos os géneros, mas a distribuição é muitíssimo heterogénea. Portanto, tenho aqui escolas em que
mais de 60% das crianças, escolas públicas do primeiro ciclo, em que mais de 60% das crianças têm pai e mãe licenciados, e depois tenho aqui um grupo grande de escolas onde a percentagem de crianças com pais licenciados, mas um grupo muito grande, não chega aos 10%. E aqui também é engraçado que neste gráfico já se vê uma coisa, que é que estas nossas crianças, as que fizeram o 4º ano em 2012, já têm mães com mais formação que os pais, não sei se notam. É um dado curioso, já é uma geração nova. Tenho aqui a percentagem de estudantes com pais estrangeiros, a distribuição por escola, o mesmo padrão, a percentagem de crianças com subsídio de almoço, o mesmo tipo de padrão. Portanto, basicamente, isto só para dizer o seguinte: nas escolas do ensino público, e eu só tenho as escolas aqui da cidade de Lisboa, a distribuição é heterogénea, mas a estratificação é elevadíssima. E, portanto, partir para a discussão como se o ensino público garantisse a igualdade. O ensino público centralizado, estatizado, com a alocação central das crianças, garantisse a igualdade, isso é uma posição irrealista e, portanto, pouco útil, penso eu. Muito bem, eu vou passar este, porque isto já foi discutido aqui muito bem, muito amplamente esta manhã, sobre os argumentos a favor da liberdade de escolha de escola. Não me vou deter nisto, vou-me deter neste slide, onde eu identifico as razões pelas quais os argumentos que foram aqui bem expostos pelo professor Fernando Fonseca esta manhã a favor da liberdade de escolha, os argumentos, os canais pelos quais a liberdade de escolha de escola, o estabelecimento da liberdade de escolha de escola pode não funcionar, pode não produzir os resultados desejados. E os mecanismos, os pontos do sistema onde a liberdade de escolha pode gerar maus resultados são basicamente estes três. Porque há custos de transporte e as pessoas poderiam gostar de pôr a criança numa escola, mas não podem, porque é longe e não têm maneira de lá chegar. Porque as escolas podem ter restrições de capacidade que não são ultrapassáveis, as escolas boas podem não ter vagas para mais meninos. O professor Fernando Fonseca deu umas hipóteses de fazer sorteios de vagas, que é uma coisa que é feita em muitos sítios nos Estados Unidos e com muito sucesso. É outra hipótese de resolver, mas não é fácil de implementar. Mas um mecanismo que é essencial e que pode comprometer completamente a implementação da liberdade de escolha é não haver informação. Aliás, há bocadinho, o professor Santana Castilho saiu, mas se não tivesse saído, ouvia, que a assimetria, que na Suécia parece que a experiência de implementação de liberdade de escolha não funcionou, ou funcionou menos bem, de acordo com os dados que aqui trouxe, e uma das razões que é invocada para esse problema que se levantou na Suécia é o facto de lá não haver informação sobre exames. Aliás, não haver exames nacionais. Na Suécia não há exames nacionais e, portanto, o exercício da liberdade de escolha, do qual eu falarei mais daqui a bocadinho, o exercício na Suécia da liberdade de escolha, é um exercício que não tinha na base um conjunto de informação que permitisse às pessoas fazer uma escolha informada. Portanto, a existência de informação é crucial para que isto funcione. E por isso é que eu acho que este esforço da JEC, cujos resultados a professora Luísa Loura aqui mostrou há um bocadinho, não é? Mostrou-nos um bocadinho do que eles têm feito, são tão relevantes para que esta discussão que estamos aqui a ter possa ser operativa. Bem, o argumento de que a liberdade de escolha, a implementação da liberdade de escolha aumenta a estratificação, nós já vimos que há muita estratificação quando não há liberdade de escolha, mas há um risco, pode ser que a implementação da liberdade de escolha aumente a estratificação social, aumente a segregação. Isso é um custo. É um custo que vale a pena ser equacionado para pensarmos como é que devemos lidar com ele, não é? O argumento basicamente é este. Os indivíduos dos grupos mais desfavorecidos da sociedade não são capazes de exercer o seu direito à liberdade de escolha. Não são capazes, este é o argumento que é invocado, não são capazes, ou porque não têm acesso, ou não têm informação, ou porque, tendo informação, não são capazes de a digerir, de a compreender, de a utilizar devidamente, e portanto, significa que apenas se usarão o direito à liberdade de escolha os indivíduos ou de grupos culturalmente mais favorecidos, ou os indivíduos mais aptos dos grupos de risco,
E, de qualquer das maneiras, isto conduz a uma estratificação que pode não ser estritamente por rendimento, mas que pode ser por rendimento e nível de capacidades aquilo que na literatura inglesa chama ability, eu nem sei traduzir. Os mais capazes exercerão o direito à escolha. E isso é uma forma de estratificação também. Ficarão nas escolas, nas zonas de risco, ficarão apenas os alunos dos grupos mais desfavorecidos. Portanto, se isso acontecer, e se, é preciso outra coisa. É preciso que o desempenho de cada criança tenha uma correlação positiva com o desempenho médio do grupo. E que isto seja assim para todos os grupos. Quer dizer, que quando o nível médio das crianças de uma escola diminui, ou de uma turma diminui, por exemplo, há uma turma em que há 2 meninos que são muito bons alunos. Esses 2 meninos saem. O nível médio das notas daquela turma baixa. E se isso prejudicar cada um dos que lá fica, então eu produzi segregação. É preciso que eu prove as duas coisas. Primeiro, que não exercerá o direito à escolha os mais desfavorecidos, e segundo, esta segunda coisa, que o desempenho tem esta correlação com o nível médio, o que está muito longe, está demonstrado para todos os grupos. Está muito longe, está demonstrado para todos os grupos. Para todos os grupos de capacidade. Para todos os grupos sociais, para todos os grupos étnicos, etc. Há muita literatura sobre isto. Isto é uma literatura do efeito dos pares ou dos colegas. É uma literatura muito extensa, eu não vou falar aqui disto, mas que tem resultados muito interessantes. Eu não vou falar aqui disto, mas esta correlação está longe de estar demonstrada. Antes, pelo contrário. Há muitos artigos, há muitas pessoas que pensam, em muitos artigos que põem como hipótese e que não contrademonstram, a hipótese contrária, que afastar os meninos que têm um desempenho muito superior aos outros da turma pode melhorar o desempenho de cada um dos que ficam. O homogeneizar a turma pode não piorar o desempenho de cada um, pode melhorar. É uma matéria que fica para outra discussão, não é hoje. Mas o que eu queria discutir agora era isto. Será que, efetivamente, os indivíduos mais desfavorecidos não exercem o direito à escolha? Isto é uma coisa que a gente pode tentar saber. E o governo sueco implementou a liberdade de escolha no ano de 1992. E em 2001, o Ministério da Educação sueco fez um survey a todas as famílias suecas para saber quem é que tinha exercido o direito à escolha. E publicou os resultados desse estudo num relatório que data do ano 2003. E, curiosamente, eles deviam ter as suas hipóteses de partida, mas, curiosamente, os resultados, que estão claramente estabelecidos no relatório deles, é que a escolha, o exercício efetivo da escolha, quer dizer, mudaram de escola, relativamente àquela da sua zona de influência, mudaram de escola estes 2 grupos de pessoas. Os filhos dos indivíduos com educação superior e rendimento médio e os filhos dos imigrantes. Estes 2 grupos identifica-se claramente que são os grupos que exerceram o direito à escolha. E nós podemos pôr hipótese, presumivelmente, os indivíduos dos níveis de rendimento mais elevados já estavam nas escolas boas porque já moravam nas zonas boas e, portanto, não precisaram de mudar. Não exerceram o direito à escolha porque era redundante, já estavam nas escolas para onde iriam se exercessem. Portanto, pode ser por essa razão, não sabemos. Mas o facto é que os resultados não foram os esperados. Parece que os indivíduos com restrições financeiras ou a viver em zonas de risco que teriam mais a ganhar com a mudança de escola, mudaram. São os dados que eles tiveram. E, portanto, aquela questão de saber se as pessoas são capazes e exercem o seu direito à escolha efetivo, não tem muitas respostas. Eu não conheço muitos estudos sobre esta matéria, que digam se as pessoas usaram ou não, mas este para a Suécia tem resultados que eu acho que são interessantes. Muito bem, então vamos voltar ao ponto da estratificação. Quanto tempo é que eu tenho? Ninguém vai por lá. 5 minutos? Muito bem. Então eu vou passar isto, apenas para vos dizer que os resultados conhecidos sobre o impacto na estratificação social
da implementação das experiências de liberdade de escolha. Como sabem, há muitas experiências generalizadas de implementação de liberdade de escolha. Há países onde há liberdade de escolha desde sempre. Há países democráticos, cuja grau de democraticidade penso que ninguém põe em questão. É o caso da Holanda, da Dinamarca, enfim. Penso que não está em discussão, e são países onde há liberdade de escolha desde sempre. A Suécia implementou o sistema de liberdade de escolha em 92, e depois há outros casos interessantes, o Chile, que implementou uma experiência generalizada de liberdade de escolha no final do século passado. Há este outro programa que foi implementado na Colômbia durante 8 anos, em que metade da população sorteada teve vouchers para o ensino privado. Quer dizer, há várias experiências de liberdade de escolha, ou generalizada, ou até em experiência controlada, como é o caso do Chile, com resultados sobre a estratificação social que têm sido uns muito estudados, outros menos. O da Holanda menos estudado, o caso do Chile e da Colômbia mais estudados, o caso da Suécia muito estudado, com resultados que não são sempre uniformes, nem no mesmo sentido. O programa da Colômbia parece que diminuiu a desigualdade e que produziu resultados teve resultados muito bons na proficiência dos alunos que, de facto, puderam usufruir dessa liberdade de escolha. No Chile, os resultados aumentam para um aumento da segregação. Os resultados empíricos parece que aumentam para um aumento da segregação, ainda que o desempenho no PISA dos alunos chilenos tenha dado um salto muitíssimo grande. Portanto, a eficiência do sistema parece que aumentou muito. Os resultados para a Suécia e para a Dinamarca são mais confusos de interpretar. E em relação à Suécia, há muitos resultados para os Estados Unidos, em que há muitos estados em que foram implementadas as experiências de liberdade de escolha. Em relação à Suécia, há bocadinho foi citado aqui nesta sala que a experiência da Suécia era um fracasso. Não é a informação que eu tenho. Os alunos suecos diminuíram a performance dos alunos suecos em testes internacionais, e em particular no PISA, diminuiu. Portanto, isso é um caso conhecido, é em controvérsia, está escrito, está mais comentado. Agora, os estudos em relação ao impacto da experiência de liberdade de escolha sobre a segregação social, sobre a desigualdade, não são de maneira nenhuma consensuais, e os estudos mais recentes e com técnicas econométricas mais robustas apontam para que a segregação social não aumentou e diminuiu ligeiramente, o que pode ser consequência do exercício da liberdade de escolha por parte daqueles grupos que eu salientei há pouco, provavelmente será. Enfim. Outro ponto. Será que, existindo informação, as pessoas reagem? E eu sobre isto tenho a dizer que as pessoas reagem, os portugueses reagem fortemente. Eu não quero discutir, porque não tenho tempo, até gosto muito de discutir este assunto, mas não tenho tempo para discutir aqui os rankings e a qualidade dos rankings, mas os rankings foram, o professor David Justino deu informação para os jornais, para o público tocomeçou a organizar aqueles rankings, divulga-os desde então, outros jornais seguem, e aquela informação é pública, a informação trabalhada por jornais toda a gente conhece, e eu e os meus colegas que trabalham comigo nestas matérias de educação, que são a Ana Balcon Reis e o Luís Catela Nunes, temos uma das coisas que nós fizemos foi reproduzir os rankings do público e verificar se de facto tem impacto no número se as pessoas reagem ou não aos rankings, e reagem fortemente. Portanto, as pessoas deslocam-se, realmente reagem muito, aquilo tem muito impacto, deslocam-se para as escolas que acham que que dão melhores notas no 12º, porque no 12º é isso que as pessoas querem por causa da entrada para a universidade, e para as escolas que estão mais bem classificadas no ranking, desculpem, e também verificamos que aquela publicação de rankings tem esse impacto todo nos indivíduos e também tem impacto nas escolas, porque a probabilidade das escolas mal qualificadas no ranking fechar é muito maior do que a probabilidade de uma escola em geral fechar. Portanto, a publicação de informação tem impacto. As pessoas reagem. As pessoas globalmente reagem. Os impactos não são marginais. Agora, e por isso dar informação que seja comparável, que seja credível e que seja comparável é crucial. Ora, o que é uma informação comparável? Uma informação, para ser comparável, tem que ser baseada em exames nacionais.
A informação baseada em exames nacionais é uma informação, não é toda a informação, não esgota a informação relevante para muitas outras decisões das famílias. É conhecido, é uma coisa também muito estudada empiricamente, que as pessoas não escolhem a escola para os seus filhos com base exclusivamente na, digamos, proficiência científica das escolas, olham para muitas outras características e por isso é que escolhem escolas diferentes para filhos diferentes muitas vezes. Portanto, há um conjunto de outras características da escola que faz com que ela seja escolhida. Portanto, as notas nos exames não são a única característica, porventura não serão a característica mais relevante, mas é uma característica comparável. E por isso é essencial que essa informação esteja disponível. Do meu ponto de vista, implementar a liberdade de escolha supõe que existe informação pública sobre exames. Aliás, há este artigo que é muito interessante. Isto refere-se a uma realidade de 2001, mas o artigo foi publicado agora, recentemente, é de 2013, no Quarterly Journal of Economics, e o que ele fez foi, em 2001, eu conto porque eu acho que a história é interessante, em 2001 o país de Gales ganhou autonomia no que se refere à gestão do seu sistema educativo. E uma das coisas que eles fizeram, uma das pouquíssimas, mantiveram um sistema educativo praticamente igual ao de Inglaterra, agora Inglaterra com precisão, e uma das coisas que eles fizeram foi proibir a publicação de umas tabelas de desempenho das escolas que os ingleses publicam sempre. Os ingleses, desde há anos para cá, que publicavam todos os anos umas tabelas de desempenho, uma espécie de rankings de escolas, com base nos resultados nos exames. E em que o ranking não era de 1 a 600 como cá, era por classes. Mas os ingleses continuaram a publicar e o país de Gales proibiu a publicação daquela informação. E basicamente o sistema educativo no resto ficou igual, os programas mantiveram-se iguais, o nível de exigência manteve-se igual, continua a haver exames nacionais, com o mesmo grau de exigência, portanto não há outras alterações significativas. E o que ele fez, este Burgess, foi olhar para o desempenho, para a evolução, desde então, relativa do desempenho dos alunos do país de Gales com os alunos ingleses, porque são duas populações sujeitas ao mesmo sistema educativo, idêntica em tudo, exceto que, num caso, foi proibida a publicação dos resultados e o outro continuou a ser sujeito à publicação dos resultados. E os resultados são claros e mostram que o desempenho dos alunos galeses diminuiu, o desempenho nos exames nacionais, o desempenho no PISA, o desempenho noutras provas internacionais, portanto, o desempenho diminuiu. O não dar informação sobre o desempenho em exames nacionais prejudicou os alunos. Isto é uma matéria que agora não tem que ver com a liberdade de escolha, tem que ver com haver informação, o próprio incentivo dado às escolas, agora até estou a falar de outra perspectiva. Às escolas, aos professores e aos diretores, para melhorar a qualidade do ensino, as exigências dos pais em relação às escolas, tudo isso exige que haja informação disponibilizada sobre exames. Bom, há aqui, um minuto só para vos dizer, há aqui vários estudos sobre que tipo de informação é que se pode dar e como é que a informação chega aos miúdos, eu não vou perder mais tempo com isto. Há uma coisa que é relevante, eu por acaso, este artigo que eu aqui cito, esta Sandra McNally é uma senhora da London School of Economics, e ela apresentou este artigo que eu não li, ouvi, na semana passada num workshop ali no ISEG, sobre econometria da educação, e ela, não interessa agora a metodologia, mas o que interessa é isto. Uma das conclusões, o que eu trago aqui é esta, uma das conclusões que ela chegou é isto. Informação dada aos estudantes é muito mais eficaz se for dada através dos professores. Quer dizer, é muito difícil fazer chegar consistentemente informação aos miúdos se não se mobilizar os professores para esse esforço. Eu chamo a atenção para isto porque acho que isto é um input que é relevante para o sistema educativo. Sabermos isto pode ser interessante. Aqui, naquele caso particular, era uma informação, digamos, particular. Agora não tenho tempo para explicar. Bom, conclusão. Para que o sistema funcione, tem que haver sistemas de informação credíveis, baseados em informação comparável. Eu penso que é indispensável que exista informação sobre exames nacionais,
Mas, e agora queria dizer isto, mas a informação sobre exames nacionais não diz tudo. E de facto, eu tenho aqui 2 pontos que vos queria partilhar convosco. Nós temos 2 teses de mestrado feitas lá na faculdade, uma em setembro e outra agora em janeiro, uma do Dino Alves e outra agora do José Cerdeira, diferentes, mas partilham este ponto em comum. Ambas mostram, a primeira, a do Dino Alves, o que ele fez foi estudar exclusivamente o desempenho na faculdade dos nossos alunos. Portanto, a base de dados com que ele trabalhou eram os alunos da minha faculdade, que é a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, que é uma faculdade para onde só se entra com a média, o último a entrar tem média 16. Portanto, há uma variabilidade pequena nos alunos. E ele concluiu coisas interessantes, por exemplo, que a correlação entre as notas internas e as notas nos exames nacionais era baixíssima. Mas quando eu digo baixíssima, não vão acreditar, 6%. Mas claro que estou a falar num patamar, num intervalo de variação muito pequeno, não é? Só pessoas que têm notas entre o 16 e o 20. Pronto. As notas, para aquelas pessoas, as notas não estão a variar do 0 ao 20. Estão. A correlação era pequena. Mas o que ele pretendia ver era em que medida é que o desempenho na faculdade se correlacionava com as notas dos exames nacionais e com as notas internas dadas nas escolas. E o que verificou é que ambas são boas... Eu até acho que escrevi ali a palavra, mas depois tive vergonha e apaguei. Ambas são boas preditoras, não sei como é que se diz. Ambas têm capacidade de prever o desempenho, quer as notas internas, quer as notas nos exames, têm uma boa capacidade de prever o desempenho dos alunos na faculdade. Quando eu digo desempenho é número de créditos feitos no primeiro ano, média das notas no primeiro ano, média das notas nas cadeiras difíceis, que são a micro e o cálculo, enfim, a possibilidade de chegar ao terceiro ano sem ter existido, 7 medidas de desempenho. O que nós vimos é que ambas explicam o desempenho, mas o que ele viu, enfim, nós éramos advisors. Ambas explicam o desempenho, mas as notas internas estão muito mais correlacionadas com o desempenho dos alunos na faculdade do que as notas dos exames nacionais. O que mostra que as notas internas, de facto, medem, pronto, é isto que eu estou a dizer, estão mais correlacionadas com o desempenho dos alunos do que as notas nos exames. O que, se pensarmos bem, de facto não é estranho. Ao longo de 10 anos, os professores medem uma série de características e a persistência e a capacidade de a resiliência, como dizia a professora Luísa Louro, a capacidade de resistir à adversidade, o esforço, etc. Muitas outras coisas que estão, que transparecem nas notas internas, possivelmente, e que nos exames nacionais não estão a ser medidas. E que estão depois muito correlacionadas com o desempenho na universidade. O Zé Cerdeira fez, no contexto de um estágio que fez estava a fazer um estágio na DGEC e a tese de mestrado lá na faculdade, e depois estendeu com outras, isto para todos os alunos do ensino superior ensino superior em Portugal, universitário e politécnico. A todos. Quer dizer, para um assunto conjunto, os que graduaram, os que se licenciaram em 2012. Portanto, ele não tem lá os que desistiram por razões que têm a ver com a base de dados. Esses, por enquanto, não podemos analisar. Mas os resultados são iguais. A correlação entre as notas internas e nacionais é agora muito maior, mas não chega aos 50%. Mas é bastante maior, mesmo assim. Mas os resultados no sentido de que ambas preveem o sucesso, mas as notas internas prevêem melhor, prevêem mais, 10 vezes mais, por acaso. O coeficiente é 0,23 e o outro é 0,02, é assim uma coisa deste género. Prevêem muito mais o sucesso na universidade do que as notas de exames nacionais, e esse resultado que nós tínhamos obtido para os nossos alunos é um resultado muitíssimo robusto. Ele depois fez a análise só para o Politécnico, só para as universidades onde a nota de entrada é superior a 15, só para as universidades onde a nota de entrada é inferior a 15, quer dizer, subdividiu a amostra de várias maneiras e o resultado permanece igualmente robusto para todos os subconjuntos. Quer dizer, as notas internas dão muita informação que não existe nos exames nacionais. Informação essa que... Portanto, as notas internas dizem muito sobre as capacidades do aluno, mas, de facto, não são comparáveis. Não são comparáveis entre si. As escolas têm critérios diferentes, o que significa que, do meu ponto de vista, falta-me dizer só mais uma pequena provocação. Eu penso que as notas internas estão tão correlacionadas com o sucesso, ou seja, medem tão bem as capacidades dos alunos,
pelo menos em parte, porque existem exames nacionais. Pelo menos parcialmente, se não existissem exames nacionais, duvido que as notas internas tivessem uma capacidade de prever o sucesso no ensino superior como têm. Duvido. A realidade que nós temos é esta, há exames nacionais e, portanto, não sou capaz de fazer o contrafactual. Só conheço esta realidade. Tal como existe, havendo exames nacionais, as notas internas dão também uma informação muito importante, medem outras coisas e essas outras coisas são muito importantes para a vida das pessoas. Desculpem se demorei tempo demais. Muito obrigada.